Não tenho dúvidas de que se você está pensando em fazer um consórcio, seja de automóvel, de moto, de imóvel ou até equipamentos pesados, provavelmente você considerou fazer um consórcio na administradora Rodobens, uma das empresas mais antigas do cenário de consórcio no Brasil. Mas aí bate aquela dúvida, será de fato que essa empresa é boa? Será que realmente os grupos são bons? Demora para contemplar? Será que as taxas são justas? E é por isso, se você tem essas dúvidas, entre outras, assiste esse vídeo até o final, porque nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa dessa empresa, dessa administradora e obviamente uma análise justa e verdadeira para você. Você vai sair desse vídeo aqui com os principais pontos para analisar essa administradora e ver se de fato ela é uma boa opção para você ou não. Então confere aí. Mas antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero te agradecer. Vocês literalmente explodiram o botão do like no último vídeo que eu fiz do review do consórcio Itaú. Então, dando continuidade a essa série, esse quadro que está disponível aqui no Compra Planejada, eu vou continuar fazendo reviews das análises das principais administradoras de consórcio no Brasil. Então, muito obrigado realmente por todos os likes dados naquele vídeo. E por isso que eu te falo, se de repente você quer que eu faça alguma análise específica de alguma administradora, deixa nos comentários aqui o nome dessa administradora, que eu obviamente vou pegar as administradoras mais citadas aqui nos comentários para poder fazer os próximos vídeos de reviews, legal? E obviamente que se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal e obviamente já solta o like aqui embaixo pra gente nesse vídeo também, legal? E assim como eu fiz no primeiro vídeo da nossa série de reviews de administradoras, a nossa análise vai seguir 4 pilares e parâmetros que eu vou avaliar em cada administradora. Primeiro deles, eu anotei aqui para vocês, vai ser uma visão geral da administradora. Vou falar um pouco da empresa, se ela é confiável ou não. No segundo pilar aqui, depois eu vou analisar se o produto realmente é bom, quais as opções, as ferramentas que você tem dentro do grupo dessa administradora que a gente vai analisar hoje. Depois, terceiro, a gente vai analisar pós-contemplação, porque não adianta nada, né, eu ser contemplado, ser um excelente administrador e não fechar com a chave de ouro, que é a hora da entrega do bem. Então a pós-contemplação é importantíssimo. E no quarto pilar, a gente vai fazer uma análise geral dessa administradora e eu vou passar para vocês aqui a minha opinião, se eu recomendo ou não essa administradora para você. Então, entendido isso, esses serão os pilares que a gente vai analisar essa administradora, a administradora Rodobens, nesse vídeo de hoje. E já vamos lá então, já quero começar com o primeiro pilar, vamos falar um pouquinho sobre a visão geral dessa administradora. Primeiro de tudo, a administradora Rodobens é uma das maiores administradoras de consórcio do país, é uma das precursoras no segmento de consórcio imobiliário. É uma administradora antiga, onde ela tem aí a empresa, o Grupo Rodobens, tem mais de 70 anos de mercado e eles lá atrás criaram um dos primeiros grupos imobiliários, né, do Brasil. O primeiro consórcio imobiliário foi feito aí pela Rodobens. Então, uma administradora com longa data de experiência na gestão de grupos de consórcio. Muitas pessoas pensam que a Rodobens ela trabalha apenas com automóveis pesados e na verdade muito pelo contrário, ela tem um portfólio amplo e é uma empresa muito forte, muito tradicional. E aí ela faz toda a gestão de vendas das concessionárias Mercedes-Benz no Brasil. Então uma empresa muito forte e ela é dividida, a holding Rodobens, em várias outras empresas, como empréstimo consignado, como o Banco Rodobens, como as concessionárias, como eu falei, Mercedes, a administradora Rodobens. Então, sem sombra de dúvidas, dentro da nossa análise, sim, é uma administradora confiável, é uma administradora regulamentada no Banco Central e que tem um excelente lastro financeiro. E agora falando um pouquinho sobre o produto, obviamente como uma grande empresa, uma grande administradora que ela tem aí uma gama de produtos. Primeiro, ela trabalha dentro dos 5 principais segmentos do consórcio, que são os consórcios de serviços, automóveis, motocicletas, pesados e também imóveis. Então ela atende aí um portfólio completo e ela tem uma variedade muito grande de produtos, tendo aí vários tipos de grupos novos, grupos em andamento e grupos terminais. Então você que busca aí selecionar grupos para uma melhor estratégia de contemplação, você vai ter bastante flexibilidade dentro aí da administradora Rodobens. Isso é mais um ponto positivo para essa administradora. Outro ponto positivo da administradora Rodobens
é que assim como outras administradoras independentes de consórcio, ou seja, que não estão ligadas a grandes bancos, essas administradoras e a Rodobens, ela não faz análise de crédito na entrada do grupo, ou seja, não existe pré-análise. Então se você tem uma restrição no nome, tem alguma dificuldade financeira, isso não vai te impedir de começar a trabalhar dentro do consórcio, a aderir a um grupo de consórcio e começar a investir. Então a administradora Rodobens não faz pré-análise. Porém, uma ressalva aqui, na hora da contemplação e depois na utilização da carta contemplada, você sim vai ter que apresentar os documentos necessários para poder liberar essa carta. E aí nesse ponto você tem que ficar esperto, porque a Rodobens não é flexível nesse caso. Então você não pode ter restrição no nome, tá, na hora da liberação da carta de crédito, e você tem que comprovar 3 vezes o valor da sua parcela como renda. E no caso da Rodobens, ela não aceita aí uma simples comprovação. Ela aceita, na verdade, uma comprovação formalizada. O que isso significa? Se você trabalha no regime CLT, você tem que apresentar os 3 últimos olerites. Se você de repente é um autônomo, você precisa de um decore. Ou de repente você tem uma empresa, é um empresário, você vai ter que apresentar o decore, o prolabore e também o contrato social da empresa. Então tem que ficar um pouquinho esperto, porque se você, meu amigo, trabalha num trabalho realmente informal, você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de liberação do crédito com essa administradora. Sobre os prazos dos grupos, como a gente falou, existe então um portfólio completo, né, de produtos e segmentos. Eu quero dar aqui um resumo sobre cada segmento. Quando a gente fala em consórcios de imóveis da Rodobens, a gente encontra prazos até 216 meses. Quando a gente avalia o consórcio de automóveis, são prazos até 96. Consórcios de pesados são até 100 meses. E quando a gente vai para consórcios de motocicletas, a gente acaba caindo aí em 60 meses nos grupos da Rodobens. E aí, não poderia deixar o consórcio de serviços, que é mais uma modalidade que a administradora oferece, que seriam aí consórcios em até 48 meses. Então você tem uma gama completa, os prazos são bacanas. A só ressalva, né, quando a gente analisa aí o consórcio imobiliário até 216 meses, a gente pega outras administradoras como o consórcio Itaú, que a gente avaliou no último vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e assistir lá. O Itaú a gente sabe que oferece planos até 240 meses. Então você tem aí um gap, né, uma diferença aí de prazo aí considerável para você que quer uma parcela mais baixa e de repente um plano mais diluído. Legal? É a sua única ressalva. Fora isso, a administradora tem bastante flexibilidade. E aí quando a gente fala em formas de contemplação, que é agora o que todo mundo quer saber, a Rodobens ela tem um sistema de cálculo de lance bem particular. Então, diferente de outras administradoras que analisam aí o percentual de lance ofertado, a Rodobens faz avaliação nas suas assembleias pela quantidade de parcelas ofertadas. Então, por um lado, você simplifica o cálculo, porque você sabe o valor da parcela que você está pagando e você sabe que você vai ofertar de repente 40 parcelas de lance, 50 parcelas de lance, fica muito mais fácil. Um ponto negativo para isso é que você não consegue ofertar meia parcela. Então ou você tem que ofertar de repente 40 parcelas ou 41 parcelas. Então se você tá ali no meio termo, você tem dinheiro para 40 e meia, você tem que pular ou para cima ou para baixo, apenas para arredondar, é a única ressalva. Por outro lado, você tem uma outra facilidade que você pode parcelar o seu lance. Eu acho isso uma sacada muito legal. A Rodobens, a administradora, permite que você parcele o seu lance em até 4 vezes no boleto diretamente com a administradora. Então sabe aquele pouquinho que você precisa para de repente dar um lance matador e ser contemplado? Você consegue parcelar isso em 4 pagamentos. Te dá flexibilidade para de repente forçar um pouquinho o seu lance e ser contemplado. Por outro lado, você só vai receber a sua carta de crédito quando você quitar os 4 boletos que foi pago, ou de repente os 3 ou os 2 boletos que você gerou. Então só tem essa ressalva, mas isso é muito bacana, porque você pode parcelar. São poucas administradoras no Brasil que permitem que você faça isso. Então isso eu acho muito legal e pode ser um benefício para você. E aí agora o que eu queria te falar, que eu acho que é o grande diferencial da Rodobens, são os grupos especiais. Então além dos grupos tradicionais de consórcio, ela tem alguns grupos especiais que tem algumas características particulares, que aí é o que eu acho mais bacana realmente nessa administradora. O primeiro deles se chama Combo Flex. Então o que seria isso? É um tipo de grupo quando
quando você escolhe uma faixa de crédito, você já tem uma outra faixa pré-determinada onde você pode fazer um upgrade após a sua contemplação. Exatamente isso que você ouviu. Você pode aumentar o seu crédito depois de contemplado. Por exemplo, eu faço uma carta num grupo Combo Flex de 70 mil e ele está atrelado a um upgrade depois para uma carta de 120. Então, quando eu for contemplado, fui pagando as parcelas de 70 mil, saí no sorteio, a administradora vai te dar a opção para aumentar para 120 mil reais. Isso é bem bacana, que é uma opção, é uma estratégia que a gente comenta muito aqui no canal sobre escada de crédito. Se você não sabe o que eu estou falando, mais uma recomendação de vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Então você tem a possibilidade de utilizar a escada de crédito junto com essa administradora. Isso é bem legal. Um outro grupo especial que eu acho legal demais na Rodobens é o Hora Certa. Então você tem a possibilidade de, na hora da contemplação, aumentar a sua carta de crédito em 30%. Então isso é bem legal. Alguns grupos, na hora que você oferta o lance, você paga o lance sobre o valor antigo que você fez. Então eu fiz uma carta de 100, ofertei o lance 30 parcelas, esse lance vai ser sobre 100. E aí depois eu posso aumentar a carta para 130, por exemplo. Então existem grupos nesse formato e existem grupos onde o cálculo do lance é em parcelas sobre o novo crédito que você fez o upgrade. É a única observação, mas você pode aumentar o valor da sua carta em 30%. Isso é bem legal, é mais um diferencial. Então você tem muitas alternativas de grupos dentro da Rodobens. E o último grupo especial que eu acho muito bacana, isso aqui foi uma sacada genial, é o grupo Pontual, que eu acho bem bacana. Esse é um grupo onde, para aquelas pessoas que têm medo de não contemplar, de demorar para contemplar. Por quê? Como o próprio nome diz, a contemplação, ou melhor, a liberação do crédito é pontual. Então quando você entra num grupo do Pontual, é um grupo seleto, de poucas pessoas, poucas vagas, então não é fácil encontrar vagas em grupos assim, porque quem tá lá ninguém quer sair. E aí o que acontece? Você começa a participar do grupo e você não tem oferta de lance nesse grupo, você apenas tem contemplação por sorteio ou por uma quantidade de pagamentos de parcelas pré-determinada pela administradora. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você fizer um plano pontual de automóveis, automaticamente quando você pagar aí 24 parcelas, ou seja, quando você quitar 24 parcelas, você tem a liberação do seu crédito. Não é a contemplação, é a liberação. Como eles conseguem fazer isso? Através do Banco Rodobens. Você lembra lá no começo do vídeo que eu falei que a Rodobens era uma holding que tinha várias empresas dentro de um guarda-chuva? Exatamente isso. Então é um trâmite interno entre o Banco Rodobens e a administradora Rodobens. E eles antecipam essa liberação da carta de crédito para você. Tá, Adam, mas eu tenho que esperar 24 meses para isso? Não, meu amigo. Você pode antecipar parcelas. É aí que vem a sacada. Então você paga, por exemplo, 6 parcelas na ordem direta, vai pagando, depois de 6 meses você pode antecipar mais 18 e pedir o seu carro, a liberação do seu carro, simples assim. No caso de imóveis é a mesma coisa, 48 parcelas pagas, então você pode pagar 12 e depois antecipar mais 36 de trás para frente para acelerar a liberação do seu bem. Baita sacada, né? Isso aqui é para quem tem medo de demorar para contemplar, então você quer algo mais programado. Pode ser uma excelente opção para você. Então assim, com esse monte de diferenciais que a Rodobens tem, com toda a tecnologia que ela proporciona para o consorciado, obviamente que tudo isso tem um custo, meu amigo. Quando a gente fala em taxas de administração, o custo das taxas da Rodobens são um pouquinho maiores do que o mercado ele tem aí na sua média de taxas de administração para os principais segmentos. Mas não é nada exagerado, mas realmente você vai pagar uma taxa de administração mais alta do que outro produto do mesmo segmento, justamente porque tem que sair de algum lugar todo esse valor agregado, né? E todos esses diferenciais que você vai ter nos grupos da Rodobens. E agora falando sobre os reajustes, tá? No seu consórcio, que é uma parte importante. Os reajustes dos grupos dos imóveis são feitos pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, então você tem previsibilidade de quando isso vai acontecer, sempre no aniversário da sua cota ou do grupo, dependendo aí realmente do contrato de adesão do grupo que você está entrando. E você tem pelos automóveis duas modalidades, a correção pela tabela FIP, ou você pode optar por um consórcio com correção pelo IPCA. E aí vai realmente da sua estratégia. Se você quer o seu valor realmente estritamente corrigido e atualizado,
você pode partir para uma tabela FIP. Se você está querendo pegar um seminovo, um outro carro e não quer aí de repente ter um susto com a atualização do seu crédito, você pode partir para o IPCA. Agora partindo aí para pós-contemplação, o que você vai encontrar nos grupos da Rodobens? Primeiro, quando a gente fala em automóveis, a Rodobens permite que você pegue 0 km e você pegue veículos até 7 anos de uso, legal? Obviamente tudo isso vai depender da análise de crédito de avaliação, então é uma regra, porém existem as exceções. Quando a gente fala em motos, os grupos de motos leves, você vai conseguir aí pegar apenas motos 0 km, e aí é um ponto negativo nesse caso de motocicletas. Porém, a administradora também tem um grupo para motos de altas cilindradas, onde a partir de uma determinada cilindrada, você pode aí obviamente atualizando em torno de 200 cilindradas, você pode já pegar aí um veículo até 3 anos de uso. Você tem maior flexibilidade para escolher o bem que se encaixa dentro do seu objetivo, então você pode partir para essa área também. Quando a gente fala aí em de repente imóveis, você pode utilizar o FGTS como lance normalmente, e aí quando você vai utilizar uma carta imobiliária para construção, a Rodobens ela faz através de cronograma físico e financeiro da obra. Isso significa o quê? Que ela libera o recurso por etapas para você até você concluir a sua obra, legal? Então essas são as observações sobre o consórcio imobiliário. Consórcio de serviço é bem tranquilo, análise de crédito, você pode pegar serviços em geral com ou sem nota fiscal, isso também é bem tranquilo e bem bacana na Rodobens. Então em termos de pós-contemplação, a única ressalva é um pouquinho da rigidez da administradora na hora da comprovação de renda, que tem que ser feito por olerite, imposto de renda ou por de repente um documento que formalize legalmente a sua renda. É a única ressalva que a administradora tem na pós-contemplação. Fora isso, tudo é feito de maneira remota, então você tem acesso aos sistemas da Rodobens, onde você consegue subir os arquivos da sua contemplação e fazer todo o processo de análise de crédito bem rapidamente. Então assim, diante de todos esses parâmetros, eu quero te dar agora a minha visão sobre a administradora. Então, a minha recomendação é positiva em relação à administradora Rodobens, justamente porque é uma empresa sólida, com 70 anos de mercado, confiável, regulamentada no Banco Central, com poucas ou até zerado de processos no Banco Central. Então pode ser uma excelente opção, é confiável. Alguns pontos aqui que a gente tem que analisar, tá? Então dentro dessa minha visão. Primeiro, você tem bons grupos, então você pode ofertar lance fixo, lance livre, isso é bem bacana. Algumas administradoras não categorizam os seus grupos de consórcio, isso é um ponto positivo na Rodobens. Você tem a possibilidade do lance embutido, parcelamento do lance em 4 vezes, isso é bem legal. A ressalva fica em termos de contemplação. Depois de contemplado, você tem que atender os pré-requisitos da administradora para não ter nenhum tipo de problema e também, obviamente, nenhuma surpresa na análise de crédito. Então, basicamente, essas são as minhas visões e as minhas observações em relação à administradora. A taxa de administração é um pouquinho mais alta, nada exagerado, mas pelo todo o serviço que a administradora presta e as possibilidades de você fazer todo o processo digital, realmente isso é bem bacana e eu acho que vale a pena o custo-benefício. Então, pessoal, a minha recomendação é o seguinte, que se você for fazer um consórcio Rodobens, obviamente que é uma boa administradora, porém você tem que analisar muito bem o seu grupo de consórcio, para realmente ver se ele está alinhado, primeiro, com o seu objetivo de compra e o seu perfil financeiro e, obviamente, as suas expectativas de contemplação. Isso é importantíssimo, porque como eu falo aqui, a escolha do grupo correto é 50% do seu resultado no consórcio. Por isso que nós sempre deixamos nosso link do WhatsApp na descrição. Se você precisar de um apoio para escolher um grupo, o melhor grupo dentro da Rodobens ou qualquer outra administradora e precisa de uma assessoria para ajudar, uma consultoria para te ajudar nessa tarefa, pode contar com toda a nossa equipe aqui do Compra Planejada e da Prefiro Consórcio. Nós estamos aqui para te ajudar, o mínimo que eu posso fazer por toda essa audiência que vocês têm nos dado e obviamente a gente bateu uma marca histórica aqui de 80 mil planejadores nos seguindo aqui no YouTube, então é fantástico, realmente estou muito feliz e é o mínimo que eu posso fazer por todos vocês. Nosso link está no WhatsApp, se você quer encontrar um melhor grupo para você poder fazer o seu investimento tranquilo e não ter medo de errar na hora da escolha da administradora no grupo, obviamente que nós estamos à disposição, legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu trouxe realmente na íntegra todos os parâmetros dessa administradora, desse segmento que é gigantesco no Brasil e obviamente é uma das administradoras que faz parte do rol das grandes administradoras de consórcio no país e obviamente que merecia um lugar no nosso review aqui no Compra Planejada, legal? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui pra gente, comenta aqui embaixo qual administradora que você quer que eu analiso e eu trago aqui pra vocês.
E se vocês querem bater um papo, ver os bastidores do Compra Planejada, a gente tá lá no @dancarlosilva nas outras redes sociais e também estamos no nosso grupo do Telegram. É só clicar aqui embaixo e obviamente, meu amigo, que o nosso curso está disponível para você, do curso Consórcio Descomplicado. Se você quer virar um expert em consórcio, aprender como acelerar sua contemplação e se tornar um investidor de sucesso também, ganhando aí dinheiro e fazendo uma renda extra com consórcio, é só clicar no link aqui e se inscrever no nosso curso que as vagas estão abertas, legal? Um forte abraço a todos, até a próxima, tamo juntos sempre.